Alô! Guten Tag. Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Este é o canal Alemanizando e mais uma vez estamos fora da Alemanha, apesar de sermos o Alemanizando, né? Nós estamos na Polônia, na cidade de Breslau em português, Breslau em alemão e também conhecido em polonês como Wrocław. Eles escrevem tipo meio Wrocław, mas é Wrocław. Eu tive que praticar muito para conseguir dizer este nome. Pra vir de Berlim até aqui a gente levou 4 horas e meia de ônibus e a passagem custou mais ou menos 40 euros por pessoa, né? Ida e volta de Berlim até aqui. E a gente vai ficar 3 dias na cidade, que eu acho que é mais que suficiente, vamos ver, espero que sim, inclusive. E nós vamos ficar hospedados num Airbnb, que a gente ficou, né? Mais uma vez, graças a todos os cliques no nosso link, que você pode ganhar 18 euros de desconto e quando tu clica e usa, a gente também ganha os mesmos 18 euros de desconto e aí a gente pode viajar e mostrar mais cidades da Europa pra vocês. Atrás de mim temos a Universidade da cidade. Ela foi feita no século XVIII, então ela é realmente bem antiga e muito importante, não só para a Polônia, como para o mundo. Daqui saíram 9 prêmios Nobel, né? 9 pessoas que ganharam o tal do prêmio. Mas o professor mais famoso dessa universidade não ganhou nenhum prêmio. Mas o nome dele você vai conhecer com certeza. O nome dele era Professor Alzheimer. Se tu pegar um dia aqui de chuva, como a gente infelizmente pegou também, pode entrar na universidade, pagar um valor meio único por diversas salas que tu pode visitar. E aqui a gente tá numa sala barroca, muito louca e maravilhosa dentro da universidade da cidade. E uma das salas que a gente consegue visitar com o nosso ingresso é essa daqui, que não é nada mais nada menos que uma sala de aula. Imagina ter aula aqui, gente, que louco. Parece uma igreja, mas é uma sala de aula barroca. Se tem uma palavra que define a história de Wrocław, é conturbada. Ela foi uma cidade que foi fundada ao redor do ano 900, desde então mudou de mãos, né? Mudou de reinos diversas vezes. Ela começou de fato como uma cidade polonesa, aí depois ela virou parte do reino da Boêmia, depois ela foi conquistada pelos austríacos, depois ela foi conquistada pelos prussianos, aí depois os prussianos viraram parte do Império Alemão, depois chegou Napoleão, aí depois teve a Primeira Guerra, depois teve a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra ela voltou a ser Polônia, depois de tanto tempo. Gente, tô morrendo com esses gnominhos vestidos, que coisa mais fofa. Olha só, ele tem uma Sharp, ele tem uma Sharp. Uma das principais atrações aqui da cidade são os gnominhos que ela tem, né? Tem quase 400 gnomos espalhados pela cidade inteira e, em geral, eles representam mais ou menos o lugar que eles estão posicionados, né? Por exemplo, aqui a gente tá na frente da universidade e tem um professorzinho. E a moral desses gnominhos é que eles representam um momento histórico aqui da cidade. Durante o domínio soviético aqui na Polônia, eles estavam tentando lutar, né? Contra os comunistas e algumas cidades com violência, mas aqui em Wrocław eles decidiram que iam fazer uma revolta um pouco mais pensada, um pouco mais bem-humorada do que violenta. Então eles pichavam nas paredes mensagens contra os comunistas, aí o governo comunista vinha e pichava por cima, né, pintava por cima na verdade pra tapar a pichação, e aí por cima da tinta que tava tapando a primeira pichação eles colocavam um gnominho laranja. Por quê? Porque a palavra gnomo em polonês é bem parecido com a palavra vermelho em russo, então eles fizeram esse trocadilho pra fazer uma alternativa ao vermelho, então eles também faziam gnomos laranja, que laranja também é uma alternativa ao vermelho, então a revolução ficou conhecida como a Revolução Laranja e eles usavam gnominhos. Então em 2005, quando a cidade decidiu que precisava de um símbolo, né? Eles decidiram que o gnomo seria um bom símbolo. E é por isso que pela cidade inteira a gente tem gnomos e a gente tá achando muito legal caçar todos eles. Pra mim tá sendo a melhor atração da cidade. E
E esses duendes, eles se tornaram uma parte tão importante do turismo aqui da cidade que criaram até um aplicativo para achar eles. Então a gente pode passear pelas ruas procurando os gnomos e ler a história deles. Por exemplo, lá no fundo, a gente aprendeu mais sobre os gnomos que moram dentro do caixa automático, que te dão teu dinheiro quando tu saca ele. Muito legal. Então vejam só, como tem 3 gnomos em um só, eles valem 3 pontos. A gente acha eles, lê sobre a história e dá um pá, checked. Já achamos 23 de 288. Então vocês devem estar se perguntando, e alemanizando? Vocês já foram em 2 cidades na Polônia, vocês já foram para Poznan e também para Wrocław. Qual é a cidade que vocês recomendam? E é difícil, porque as 2 cidades elas são igualmente bonitas, elas têm igualmente uma história riquíssima. Então eu recomendo as 2, vale a pena você ver os 2 vídeos e escolher para você mesmo o que você acha mais interessante, né? Que mais atende às suas expectativas de viagem. Essa é a minha recomendação. Olha esses gnominhos que a gente achou aqui. Eles têm um sorvetinho e o gnominho lá embaixo tem docinhos. E aqui a gente tá na frente de uma sorveteria que também vende doces. Então esses são os melhores gnomos da cidade. Essa aqui é a igreja de Santa Elizabeth. Ela costumava ser uma igreja católica, depois ela virou protestante, depois ela virou católica de novo, né? Hoje em dia ela é católica. E no século XVI ela tinha 128 metros, mas um dia a torre simplesmente caiu, porque estava muito pesado, tinha uma cúpula e tinha muitos metros, então ela caiu. E hoje em dia, então, ela é bem mais baixa, ela tem 91 metros e a gente achou que isso seria até em nosso favor, que a gente ia se poupar um pouco os degraus de subir até lá em cima, mas como o tempo hoje tá bem ruim, tá chovendo, tá meio tempestuoso, tá fechado, a gente não vai poder ver. E a gente deixou pro último dia. Então a lição que vocês têm disso, não deixem pro último dia de viagem pra fazer as coisas legais. Então da igreja viemos para esta rua medieval. Há muitas centenas de anos atrás, aqui é onde ficava a guilda dos açougueiros. É aqui que eles penduravam os animais, cortavam eles e o sangue ia por essas canaletas até o ralo. Dizem que era inclusive a rua mais fedida da cidade. Imagina só aquele monte de sangue velho coagulando. Devia ser um inferno na terra, mas as pessoas, né, queriam muito comer suas carnes. Inclusive aqui tem o anão açougueiro. Só que hoje em dia ele não é mais açougueiro, gente. Hoje em dia, inclusive, ele é vegetariano e ele gosta de arte. Porque hoje em dia, esta rua aqui, ela tem galerias de arte, inclusive lembrancinhas feitas à mão, que é um bom lugar para comprar, né, ao invés de comprar aquelas coisinhas da China e tal. Então aqui temos essas estátuas que a gente não sabe o que significa, mas eu gostaria de destacar que alguém se deu o trabalho de esculpir cocô de cabrito. Fica, né, um destaque. Bem temático com a prisão, que é onde a gente tá chegando agora, tem esse pobre gnominho aqui preso pra sempre na bolinha dele, pobrezinho. O que será que ele fez? Aqui dentro a gente consegue ver bem direitinho a prisão antiga da cidade. E vocês podem estar realmente achando que ela é muito bonitinha, né? De fato ela é bonitinha. Isso acontece porque as pessoas ricas também ficavam presas aqui. Todo mundo que não pagava imposto, né, que era pego por evasão de impostos, era preso aqui. E eles não iam botar os ricos num lugar horrível, né? Mesmo na era medieval as coisas já funcionavam dessa forma. Então no subsolo, nos porões, ficavam os pobres, né, passando trabalho. E na parte de cima, linda e maravilhosa, ficavam os ricos presos. Com o passar dos anos, esse lugar aqui já mudou de função várias vezes, né? Ele já foi até um jardim de infância, né? Que pode até ser uma piada que a gente podia deixar os filhos presos aqui durante a tarde enquanto as pessoas trabalham. E hoje em dia aqui tem bares e cafés e coisas assim, então teoricamente tu pode ficar aqui a noite inteira e passar a noite na prisão, depois chegar em casa e contar pros amigos: nossa, eu fui pra Polônia e passei a noite na prisão. Vixe! Estamos agora no pátio da biblioteca que faz parte da Universidade de Wrocław. E é muito importante essa biblioteca para os poloneses porque aqui tem vários livros raros da história da Polônia, que eles trouxeram de uma cidade que hoje em dia fica na Ucrânia, quando mudaram, né, os mapas depois da Segunda Guerra. A
Assim como em Poznan, aqui em Wrocław também tem a Ilha da Catedral. E para entrar na Ilha da Catedral você atravessa a Ponte dos Amantes. E ela se chama assim porque ela tem aquela velha tradição que sei lá quem inventou, sei lá onde, de colocar um monte de cadeado em pontes e jogar, né, as chaves no rio. Fazem aqui também no rio Oder e a ponte já tem praticamente 4 toneladas de cadeados. Agora a gente atravessou a Ponte dos Amantes e chegamos aqui na Ilha da Catedral, que na verdade nem é uma ilha mais. Ao longo de todos os anos, algumas pessoas decidiram, né, ao longo da história, que iam aterrar uma parte que passava água atrás, então não é mais uma ilha, o canal que passava atrás não existe mais, então estamos no continente, mas ainda é chamado historicamente de ilha. E a parte interessante daqui é que aqui todas as luzes da rua são a gás ainda, então todos os lampiões ainda são a gás, como por exemplo este aqui. Então, se tu tiver sorte, tu é capaz de pegar o funcionário da prefeitura que vem até hoje aqui colocar a luz, né, colocar o fogo, na verdade, não colocar a luz, né, dar a luz, vamos dizer assim, para as luzes, e depois de manhã ele vem aqui e apaga. Obrigada, Corvo, por me interromper. Enfim, chegamos aqui na Catedral, na Ilha da Catedral, e ela tem duas curiosidades bem interessantes que a gente aprendeu. A primeira delas é que tem uma bomba encravada na coluna ali até hoje, desde a Segunda Guerra. Dá uma olhadinha. Mas não se preocupe que ela não vai explodir na sua cara, porque obviamente o exército polonês já lidou com isso há muito tempo. Ela está desativada e serve ali como lembrança desse momento terrível que a Europa inteira passou. A outra curiosidade, vocês podem ter notado que nas torres aqui da igreja, os tijolos são mesclados entre tijolos bem vermelhos e tijolos um pouco mais pretos. Isso acontece por um motivo muito simples. Porque quando foram reformar essa igreja, depois que ela pegou fogo, isso muito antes da guerra ainda, duas fábricas diferentes de tijolos doaram tijolos. E uma tinha tijolos bem vermelhos e a outra tinha tijolos pretos. Essa estátua aqui é extremamente interessante, ela fica um pouco afastada do centro histórico, né, da cidade, e ela inicialmente foi feita para a cidade de Varsóvia, só que daí depois de 2005 ela foi instalada aqui. Ela representa a transição, né, entre o Estado comunista até o novo Estado democrático. Essas pessoas estão passando até, né, por baixo, até para se esconderem desse momento. Da praça principal da cidade que a gente encerra o nosso vídeo em Wrocław, que eu também tive que ensaiar bastante para dizer este nome, que não é tão fácil quanto ele parece, não, na verdade ele não parece fácil. Não. Enfim. Esperamos muito que você tenha gostado de mais este vídeo de viagem. Se gostou, por favor, já deixa o seu curtir. Também já compartilha esse vídeo com seus amigos viajantes e se inscreve no nosso canal, que vem muito mais por aí, com certeza, assim esperamos, né? Então volta sempre aqui no Alemanizando, já curte a gente em todas as mídias sociais, todos os links estão sempre na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tá gravando. A sirene tá indo embora, corvo. Eu só tenho que praticar. Wrocław. Wrocław. É da universidade aqui de Wrocław. Assim como em Poznan, aqui em Wrocław. Aqui da cidade de Wrocław. Como é que é a pronúncia mesmo, né? Wrocław. Se tem uma palavra que define que é uma rua medieval aqui de... Não precisa dizer toda vez, né? Mas aqui em Breslau eles resolveram... Breslau não é... Breslavia. Gravando. Até aqui a gente veio de ônibus, a gente levou... Nossa, que motor, hein, galera? Tem uma bomba encravada na... Agora a gente atravessou a ponte dos quê? Apaixonados Amantes? 120 e poucos metros. Quantos metros? 128. E eles começaram a pichar nas paredes gnominhos. Como é que era a história? Eu já esqueci, na verdade. O que mais eu falo? Eu danço.